Eu fui encontrada numa lixeira, né? Dentro de um saco de lixo ainda. O sofrimento, ele é inerente à raça humana. E aí, agora, a gente tem que saber lidar com isso. A grande questão sobre o sofrimento não é tu passar pelo sofrimento. A grande questão é tu saber tirar do sofrimento coisas boas. Tu ressignificar o sofrimento, entendeu? Então, os nossos sofrimentos são sofrimentos de Deus. Exato. Quando alguém persegue a gente, quando a gente sofre algo, Deus está sofrendo com a gente. É um corpo. Gente, até aqui Deus me deu. Agora eu preciso de um reforço. Tá, então já vou fazer o convite aqui, Nilda. Vem pro próximo episódio. Nilda, vem aqui, vamos conversar. Vamos pra esse bate-papo, episódio de reforço. Olá, pessoal! E estamos com mais um episódio que nós disse que ia trazer reforço, não disse? A Sara continua comigo aqui. Trouxe reforço da Nilda, porque esse assunto é um assunto de Deus pra você. É cura pra tua alma, renovo para suas entranhas, literalmente. Então, eu trouxe a Nilda, a Sara continua aqui, contou. Tamo junto, pessoal. Nildinha, eu só achei estranho com a furada. Não é furada, não. Eu gosto de pôr a Nilda contra a parede, gente. Gente, ela só me coloca em assuntos difíceis. Olha que o coração já tá palpitando. Fala que vocês não gostam, fala. Mó legal, né? Vou dar uma trucada na Nilda. Já separei até as cartas. Ah, não, truco não pode, né? Jesus, me perdoa. Uno, não. é Uno, gente. Olha eu fechando as cartas. Uno! Cheio de mais 4 Eu na tô mão. com mais 4 aqui na mão, então é mais 2, né? Que eu trouxe vocês duas. Amém. Nós estávamos conversando aqui com a Sara. Se você não assistiu o episódio anterior, pausa. Enquanto a gente come aqui, toma um cafezinho estilo Ana Maria Braga, você volta lá, assiste o episódio completo, compartilha o máximo que você puder. Depois você volta pra esse aqui, tá? Nada. Larga de ser teimosa. Tem uma frase que eu uso no meu Instagram que é obra teimosa. Larga de ser obra teimosa e assiste o outro, tá? Amém. Então, depois disso, você volta pra cá que o papo continua. É isso. Sarinha falou sobre toda a história dela, né? E, assim, que se conectou demais com a minha, porque eu também vivi esses movimentos. E a gente trouxe a Nilda para tratar de... Vou direto, tá? Visceral. Como ressignificar o sofrimento. Vamos lá, Nilda. Pergunta de $1 milhão, hein, galera? A pergunta de $1 milhão. Ressignificar vai partir daquele lugar de qual é o meu propósito. Tá. Né? Porque a gente olha para trás e vê, a gente olha para Sara e vê toda a trajetória dela, todos os desafios, todas as dificuldades, todas as marcas, né? As feridas não estão abertas, mas tem as cicatrizes. E quando você se volta para Deus e percebe que você é filha amada, independentemente do que aconteceu no passado, por mais difícil que tenha sido, você se vê como filha de um Deus que eu costumo brincar, não dá ponto sem nó. Não dá. Deus não dá ponto sem nó. Tudo que Deus faz é intencional, é propositadamente. Então, toda essa história da Sara, quando ela é levada para o lugar certo, que é aos pés do nosso Senhor, Amém. aí aquilo é utilizado, é literalmente, gente, pegar um limão, Tahiti, e fazer uma limonada. E aí fica a seu critério. A Sara resolveu fazer uma limonada suíça. Ai, que delícia. Que é mais chique. Com açúcar. Mais leite saborosa. condensado, mó Boa, delícia. boa. Não, eu vou no leite condensado. É verdade. Eu vou no leite condensado. Mentira que Só eu de disse. vez em quando pode, tá, gente? Então, aí você traz a sua história como aquele limãozinho Tahiti, pequenininho, até feinho, azedo de doer. E você acrescenta Trabalha ele. graça de Deus, bondade de Deus. É por isso que eu trago a Nilda. propósito A graça de Deus é o leite condensado, pô. A graça de Deus é o leite É por isso que eu condensado, trago a gente. Nilda. Vocês estão vendo porque eu trago a Nilda? Amém. E, ó, olha que E aí interessante. vê isso, né? Vê É. isso, olha, a história da Sara, no que resultou hoje. E eu vim até de verde, gente. Olha, Esperança. qual é o nome do beco? Fala o nome do beco aí. Beco do Recomeço. Caramba! Fala um pouquinho do beco do Recomeço, Sara. Gente, o Beco do Recomeço, como eu disse no outro episódio, eu pastorei uma igreja na Zona Sul de São Paulo, em Interlagos, dentro da comunidade. E o Beco do Recomeço foi um projeto que nasceu não no meu coração, mas primeiro no coração de Deus e depois no coração de um amigo meu, o Zaqueu. A irmã dele tinha recém saído da cadeia e ela não estava querendo ir na igreja. Tipo, eu estava pastoreando a igreja, ele estava lá comigo, me ajudando.
E ele, cara, minha irmã não quer ir na igreja. Se eu fizer um culto na casa dela, eu toco e você prega, porque o ministério dele é só música. E o meu, gente, eu canto mais ou menos assim, né? Lembrei de só uma piada pra ficar mais leve. O meu apelido na igreja que eu cresci era Bispa Sônia, do Renascer. Porque não canta nada, mas ministra muito. Bispa Sônia. Deus abençoe muitíssimo. Bispa Sônia, não poderosa, queria eu cantar como a senhora, mas... Poderosa e aí ele falou... Jesus, não é que ela não canta nada. Ela não canta como os caras que cantam lá. Que canta com ela. Aí... desculpa, gente, mas eu não podia perder. E tá tudo bem, né, gente? E tá tudo bem. E tá tudo Vamos bem. lá. E aí ele falou, cara, eu canto e você prega? Eu falei, com certeza, cara, comigo não tem problema. Prego na rua, prego na igreja, onde for. E aí, só que acontece, ela morava numa casa de 2 cômodos, era o banheiro e um outro cômodo, então não tinha quintal. Aí ele, só que é uma coisa, é na casa dela, só que dentro da casa dela não tem como. Pode ser na rua em frente à casa dela, que é um beco sem saída. É uma rua sem saída, né? Eu falei, cara, vamos pra cima. Aí, beleza, no primeiro culto tinham 25 pessoas. Uau. Aí eu falei, rapaz, isso daqui não é um culto no lar, isso aqui é uma igreja. E aí ele, mano, semana que vem, bora? Bora. Aí ela participou, foi aquele momento muito gostoso. No segundo culto, 60 pessoas. E aí, gente se convertendo, gente que estava preso, gente que nas drogas, né, na prostituição, se convertendo, aceitando Jesus. E aí a gente inaugurou ali um lugar de restauração para aquela comunidade, que o nome é Beco do Recomeço. Tremendo. Então, se você quiser saber mais um pouquinho, acompanha a gente aí no Instagram, Beco do Recomeço. E, Nilda, então você acha que a trajetória de sofrimento dela conectou ela ao ministério, assim? Foi um dos instrumentos, digamos assim, né? Porque a Sara, a gente está falando da Sara, porque a gente está partindo do testemunho dela, né? Amém. Mas a vivência da Sara, com todas as suas dores, dá para ela uma sensibilidade que talvez eu não tenha tão exacerbada. Não é porque eu não sou crente, porque, nossa, sou insensível, nada disso. Mas... para mim é muito poderoso quando você conversa com alguém que te traz um problema, que te traz uma dor, um sofrimento, e você pode dizer para ela assim, eu também. Eu sei do que você está falando. Tudo bem, gente, tem a questão da subjetividade, que cada pessoa sente as coisas de uma forma diferente. Mas a Sara sabe o que é ser uma pessoa que foi abandonada, e ela sabe o que é ter sido encontrada, não só pelo pai biológico dela, mas pelo pai que, de fato, faz a diferença, que é o Pai Celestial. Sim. Então, Sim. ressignifica, mas antes liberta e cura. Tem uma máxima de que mulheres curadas curam. Gente, e não é frase de efeito. Pessoas feridas ferem, magoam. Eu tenho certeza que você aí já conviveu com alguém que te machucou, assim, do nada. Inclusive dentro da igreja, tá? Sim, lógico. Dentro da igreja. E aí você pensa, mas eu estava num lugar que era para eu ser acolhida e tal. Mas, gente, igreja tá mais para hospital do que para spa. Nossa, boa. Né? Vou anotar essa. Anotou Não é? isso, era hospital. A igreja está mais para hospital. O que acontece no hospital? Meu marido costuma dizer isso. O que acontece no hospital? Quem está melhor está ajudando quem está pior. Os enfermeiros, os médicos, eles estão melhores. Então, eles estão cuidando de quem está na enfermaria, de quem vem para o pronto-socorro, mas também estão cuidando de quem está na UTI. E a igreja, ela tem esses compartimentos. Tem as pessoas que vieram acompanhar os doentes, né? Tem as pessoas que vêm, que estão doentes mesmo, que estão no estado mais grave. E essas pessoas ferem, porque ainda não foram curadas. À medida que você vai sendo curada, você vai abençoando pessoas. Amém. Esse Beco do Recomeço é quase o sobrenome da Sara. Sara Beco do Recomeço. Sara. Por quê? Porque ela sabe o que é recomeçar. Ela sabe a dor de ter estado perdida e ter sido desprezada, mas ter sido encontrada. Porque a única maneira de você vencer a dor do desprezo e do abandono é você encontrar um novo amor. Toda mulher tem o sonho, né? Aquele sonho de encontrar... A Sara é solteira, eu tenho certeza que ela falou tem esse no sonho. podcast, né? gente. O sonho de Tá vindo aí. encontrar
aquele príncipe, né? E na cabeça de cada uma, o príncipe é de um jeito. Deixa eu abrir um parênteses. Príncipe, se você tá aí... Olha o merchan, minha gente. Gente, compartilha esse podcast pro príncipe da Sara encontrar ela. Gente, Hashtag Nai Casamenteira. A Suelen tá doida pra aparecer. Tem que botar Gente, a câmera na Suelen. A Suelen tá aqui. Não, a Suelen tá falando nomes aqui, gente. Tá indo além. Príncipe nome. da Sara. Gente, vocês prometem pra mim que vão compartilhar isso aqui pra chegar no príncipe da Sara? Tem que virar corte. Amém. O Marcos vai fazer esse corte. Esse corte. Príncipe da Sara. Príncipe da Sara. Olha o que virou esse podcast. Nossa, gente, Olha Nildo, só. você, Nildo, tá vendo? Trouxe você pra falar de sofrimento, você tá caçando a Sara. Então, voltando pro príncipe, toda mulher, toda moça, né? Toda mulher mais madura que ainda esteja solteira tem o sonho de encontrar o seu príncipe encantado. Mas, gente, eu tenho uma notícia para você. E essa é a notícia de $1 milhão. Você já tem esse príncipe. Jesus, ele deu tudo por você. Amém. Gente, né? A mulher sonha. Eu quero alguém que seja capaz de morrer por mim. Já morreram. Já morreram. Já morreram. Né? Então agora pode vir o príncipe, tá? Da Mas não Sara. precisa morrer mais, ó. Já ficou mais fácil pra você. Eu venho hein, o príncipe porque o rei eu já tenho. Exato! Olha, gente. Gente, ela tá querendo mesmo Olha. príncipe, hein? Tá, gente, esse podcast tá cheio de insights. Tome nota. Olha, a Nay já falou, gente. Vocês têm que assistir ao podcast com um bloquinho de anotações. Voa minha caneta. Aqui, Olha, eu queria anotar. a caneta ela ia emprestar, tá, gente? Tá aqui. Então, Gente. essa que é a questão, né? A gente foi encontrada, cada uma com as suas dificuldades, né? Maiores ou menores, dores mais intensas e menos intensas, mas nós somos encontradas por aquele que nos amou incondicionalmente. Você falou de igreja ser hospital. Eu me lembrei uma época que eu estava internada, eu estava em estado grave, só que eu estava consciente. E eu estava deitada, assim, uma tristeza tão profunda, e eu sei que Deus mandou alguém. Por isso que quando fala de organismo vivo, do corpo, a Sara falou isso no outro episódio, né? Que Cristo sente as nossas dores, sente nele primeiro. Eu tava numa situação tão vulnerável, eu tava muito longe de casa e não dava pra eu ter visita. Porque era muito longe, eu tinha um bebê pequeno e não dava mesmo. E aí eu tava tão vulnerável que eu deitei assim, falei, eu preciso levantar dessa cama, mas eu não quero mais levantar. Menina, eu falo pra vocês, entrou uma mulher, eu sei que foi Deus que pegou ela e colocou ela ali naquela UTI. Entrou uma mulher, ela estava careca, ela tá tratando um câncer de mama. Ela entrou, ela era uma enfermeira, tratando um câncer de mama. Ela entrou, sentou na beira da minha cama, uma mulher negra, alta, forte. Ela olhou pra mim e falou assim, levanta dessa cama agora. Desse jeito. Quando eu olhei pra ela, é quase como que se eu percebesse que ela sabia o que eu tava passando. Porque ela tava vivendo uma dor e eu tava vivendo outra. Então a gente se conectou na hora. Se conectou na dor. A gente se conectou na dor na hora, igual você disse aqui. Aí eu olhei pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim, hoje é dia tal, a hora é tal, você levanta daí, vai tomar seu banho que você tá de alta. Ela falou de um jeito. Se fosse qualquer outra pessoa, eu ia pegar a coberta e virar pro canto. Tipo, não sabe o que eu tô passando. Ah, você nem sabe o que eu tô passando, você sabe a dor que eu tô passando. Minha filha, eu tô nessa UTI, você não sabe a crise que eu tô passando. Quando ela olhou pra mim, eu falei, cara, ela tá enfrentando uma crise maior que a minha. E tá de pé mandando eu levantar. É como se a força dela se conectasse com um pouco de força que eu tinha. E eu entendo essa vibe de propósito e ministério. Sim. Você junta a sua força com a força do outro. Eu levantei, sem condições mesmo, mas levantei, tomei banho, estava de alta e fui lutar pela minha família. Então eu entendo justamente isso, essa conexão, Sim. né? Da força quando eu converso com outras mulheres sobre tudo que eu passei, eu percebo que a gente se conecta quando a história é parecida. É natural. Sim. E essa questão das dores da gente, a gente vive numa sociedade onde não há lugar para dor. Não há lugar para o sofrimento. Não há lugar para a dificuldade. Ah, mas você está passando por dificuldade, mas você não é crente. É isso. Onde está o seu Deus? Você não é Complicado, cristã? né? Então você não deveria, a sua vida deveria ser um mar de rosas. E aí, só fazendo um adendo, isso vem muito também da teologia da prosperidade, né? Exatamente. Tipo assim, só tá sofrendo, que é a teologia dos amigos de Jó. A gente falou de Jó. Não, se você tá, se Deus matou todo mundo dos seus filhos, levou tudo do céu, é porque você fez alguma coisa. E aí,
o que é muito louco, que a gente faz o que Jó fez. Jó começa a, tipo assim, cara, o que eu fiz? Ah, tá. Ou aí depois ele começa a duvidar da justiça de Deus. Sim. Deus, peraí, tu não tá vendo direito. Então essa ideia de tipo assim, não, eu não posso sofrer, não, o crente tem que estar sempre com dinheiro. E aí você fala, caraca, eu sou o quê então? Porque eu nunca tô com tudo dinheiro. pra conta da Nai, né? Porque na nossa... Minha conta. E tá indo tudo pra pagar dívida, então. Não, tá indo tudo pro plano de aposentadoria aí, ó. Quem viu o outro podcast com o pastor. Então a gente fica nessa, tipo, cara, eu não posso sofrer, então o que ou então algumas pessoas, tipo o meu caso, que tu já veio pro mundo num sofrimento. Caraca, então eu já vim o quê? Pra perdição, sabe? Sim. E daí e aí... a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente prega também como igreja, o que a gente ensina. Porque, cara, Jesus sofreu. Verdade. Cara, todos os discípulos, é muita coisa, mas a maioria ali dos apóstolos, cara, morreram de formas horrorosas. Né? E aí a gente hoje tá atrelando uma coisa que não tem nada. Óbvio que Deus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância, mas não é uma vida sem sofrimento. Né? Então, só fazendo isso. Faz parte, né? Desde que Adão e Eva decidiram viver segundo as vozes da sua cabeça. A gente falou de decisão no outro também. Né? Desde que o ser humano decidiu... Não, Deus sabe o que é? O senhor é sabidinho, mas quem sabe da minha vida sou eu? É isso. Deu muito ruim. Sim. Deu muito ruim. Porque hoje, se a gente olha... Mas isso é um cristianismo aqui do Ocidente. Essa questão da prosperidade, questão de não poder passar por dor, é uma questão mais nossa dos lados de cá, que graças a Deus está chegando, né, uma teologia um pouco mais reformada, que tem sido uma questão mais séria, tratada como uma questão mais séria. Gente, não significa que Deus não queira que você prospere, muito pelo contrário. Né? Nós tivemos o Dia da Visão lá na igreja, quem assistiu ao podcast com o pastor. Cada necessidade que aparecia lá, eu falava, Senhor, aí, tá vendo? A gente precisa de muita gente abençoada aqui, porque tem muita visão, tem muita coisa para ser feita. Né? Abraão era rico, né? O pastor Cláudio Duarte fala assim, Abraão era rico, Jó era rico, não sei quem era rico, chegou na minha vez, vai dar ruim? Não pode, né? Na nossa vez não pode dar ruim. Pai. Mas, assim, quando você olha para a igreja perseguida, você vê gente sorrindo, feliz da vida por padecer pelo nome de Cristo. O foco era aí. Todos vão ser chamados a sofrer pelo nome de Cristo? Possivelmente não. Mas cada um de nós sabe as dores e as delícias de ser quem é. E no mundo passareis por aflições. Mas Jesus já deu spoiler. Tenha bom ânimo. Sabe Eu já por quê? venci. Eu já venci. É spoiler. Spoilers da Bíblia. Quando você não sabe o final da história, você se desespera. Verdade. Mas quando você lê o capítulo 22 de Apocalipse, você lê Gênesis 3,15 e fala, deu ruim demais. Mas aí você vê, dizem que a Bíblia é assim. A Bíblia se resumiria em Gênesis, a criação, aí depois lá o paraíso. Então, era para ser tudo uma coisa só. Todo o restante que está entre Gênesis 3 e Apocalipse 22 é Deus arrumando o que a gente... a bagunça que a gente fez. E eu me boto então, no era meio. para a Bíblia ter 2 versículos. Nossa, caramba, e a gente Deus criou tudo. e tudo é maravilhoso, E né? a gente foi E lá aí, e descambou. Deus, pelo seu plano amoroso, veio arrumando tudo. Mas realmente há tribulação. E Tiago vai falar que a tribulação, ela gera perseverança. Exato. Sim. E a perseverança gera caráter. E o caráter gera esperança. Amém! A gente quer o quê, né, Sara? A gente quer chegar lá na frente e dar testemunho. É isso. Ô, Glória! Eu lembrei... Mas ninguém quer orar e ninguém quer passar pela tribulação, Ninguém quer ter essa fé provada. Exatamente. E aí, tu falando agora de Tiago, eu lembrei de uma coisa que, se eu não me engano, C.S. Lewis vai falar sobre a fé espúria. Que o espúrio significa mentiroso, ilegítimo, né? E ele vai falar justamente isso. Deus, ele não tenta ninguém, mas ele prova. E qual é o objetivo da provação?
É ver se a tua fé é verdadeira ou espúria, uma fé mentirosa. Então, gente, como a Nilda falou, a gente vai passar por problema. Sim. E isso não é um teste de Deus, mas é uma prova. Cara, se a tua fé for uma fé verdadeira, não tem prova, gente. Não tem abandono, não tem perda, não tem problema que te tire dali. Exato. E aí, esses dias, quarta-feira retrasada, eu preguei na igreja, eu até falei isso. A gente também tem um conceito errado da fé. A gente vive como se a fé fosse um pozinho mágico pro milagre acontecer. O pó do pirlim-pim-pim, sítio do tipo pica-pau assim, amarelo. a fé... Não, mas é uma ideia contemporânea disso. Não, eu preciso ter fé pra Deus me dar um carro novo. Não, só que a fé não é pra isso, cara. A fé é pra testemunhar a nossa esperança em Deus. Amém. A fé não é um pó mágico para realizar o meu desejo, mas a fé é para testificar que eu confio em Deus. Né? Então, quando a gente tem a fé certa no lugar certo, acontece isso que a Nilda falou. A gente tem a esperança, a gente tem a perseverança, e tudo isso vai seguindo, é como um rio, né? Vai seguindo o seu curso natural. Gente, que tremendo. Vocês estão notando? Vai ter que ter parte 3. Gente, que tremendo! E aí a gente vai entrar num outro assunto agora, por isso que entrou essa Nilda, né, Sara? Vamos lá. lá. Como... Eu tô acabando com as goiabinhas aqui. Ai, come aí. Isso quer um panetone, Nilda? Não. Eu tô na aguinha aqui porque eu tô com muito calor, minha gente. Tá quente, tá quente, gente. Próximo podcast vai ser na praia. Uau, que benção! Opa, eu recebo. E aí, tá bom. Mas como... Eu vou fazer uma pergunta. Para as duas, vai. Como não cair no ciclo de vitimização? Cara, eu tenho uma história terrível, eu passei por tanto. Como? Como não cair nesse ciclo? Porque assim, gente, é automático, né? Você passa por uma crise, aí dói, aí você chora, e aí você sofre, e aí você chora, e aí você sofre. Como não cair nesse ciclo de vitimização? Como se perceber? Às vezes você tá num ciclo de vitimização e nem sabe. E aí? Deixa acho que doutora responder primeiro. Assim, a gente pensa assim, eu não sei se foi C.S. Lewis que disse, eu acho que foi ele sim, ou Dietrich Bonhoeffer, um dos dois, que disseram que o sofrimento ele é o megafone de Deus. Porque você pode ver, as lições mais preciosas que você aprendeu de fato, elas não vieram em momentos de bonança. Com certeza não, meu Deus, nunca. As coisas que estão sedimentadas no seu coração, elas surgiram, foram aprendizados que vieram no momento da dor. Sim. Né? E a dor, ela tem aquela... Eu acho que ela tem dois lados. Ela tem o lado... Porque Deus já sabe se a gente é fiel ou não. Mas nós não sabemos. Caraca. A gente não sabe. Eu não sei. A gente não sabe. Sarah? Eu não, olho... eu sou fiel. Não, se eu pensar na minha trajetória sem me vitimizar, caramba, eu sou fiel, mano. Porque... E aí a fidelidade, ela tem um prumo, né? Qual que é o prumo? Se eu for me comparar com pessoas... é fiel aos olhos humanos ou aos olhos de Deus? Que aí você sobe a régua, né? a régua é Deus, né? Não, é misericórdia. Porque a régua é Deus, né? Profundo, quando você pensa em Jesus, Jesus foi fiel até o fim. Eu fui fiel. Não significa que em algum momento ele não tenha dito, poxa vida, seria muito melhor para o meu corpo não passar por esse sofrimento. Mas, Pai, olha, eu queria dar um passo fora, mas, Pai, não é a minha vontade que está em jogo aqui, Amém. É a tua vontade. É isso. Né? Então, você vê que nos momentos difíceis, a sua fé, ela tende a ser... Porque, assim, a gente ou corre de Deus ou a gente corre para Deus. É uma decisão que a gente tem que tomar. Quando eu olho para a passagem de Abraão, quando Deus pede para ele oferecer Isaac, e ele passa por aquela prova tão difícil e ele vai até o fim, Deus sabia que Abraão era fiel e que ele não negaria o filho. Mas Abraão não sabia que ele seria capaz de chegar até o final e, de fato, oferecer. É por isso que é prova, né? Por isso que é prova. Ele estava com o cutelo na mão já. Exatamente. Prontinho para... Ele estava disposto não a sacrificar o filho no final das contas. Ele estava disposto a obedecer a Deus. Vou contar uma história aqui. Porque a gente está falando, Sara se abriu, vou me abrir também. Meu filho entrou para UTI, o terceiro filho, ele foi para UTI e aí ele entubou. Aí o tubo de recém-nascido, ele mesmo tirou o próprio tubo.
E aí, nesse processo, quando deu 1 mês e 20 dias, 1 mês e 10 dias, eu fiz uma campanha de jejum e oração pelo meu filho. Chamei umas irmãs, a gente se reuniu no grupo e jejuei. Naquela época, naquele período de jejum de 7 dias, o meu filho começou a melhorar. Eu consegui até amamentar ele, uma vibe assim... Eu falei, não, cura. ele tá melhorando, ele tá melhorando. E é realmente isso. Eu não sabia que eu teria condições de fazer a oração que eu fiz depois de 7 dias. Mas depois que passou os 7 dias, que eu cheguei, nós fizemos 7 dias. E quando eu cheguei no hospital, e o tubo que ele estava já era um tubo de adulto, ele não estava mais entubado, ficou 7 dias super bem. Quando eu cheguei no hospital, tinha encerrado 7 dias. Que eu cheguei no hospital e eu vi ele com um tubo de adulto, eu fui pra escada da UTI e orei. Exatamente. Não, meu Deus, nunca, meu Deus. Mas a minha oração foi bem parecida, foi o único texto que vinha na minha cabeça. Senhor, faça a sua vontade. E eu sentei na escada e fiz essa oração. Eu nunca na minha mente imaginaria que eu teria essa condição de orar dessa forma. Entende? Então, realmente, assim... E por que eu falei terceiro filho? Porque as outras gestações foram me amadurecendo para esse momento. Sim. Se fosse para cura, seria cura. Eu tenho convicção. Eu tenho convicção. E eu também tenho convicção que a nossa vida na Terra é passageira. Sim. E que a nossa morada é no céu. Eu tenho convicção disso. Né? A gente passa pela dor de não tê-los mais aqui, mas eu entendo que logo estaremos todos juntos e amém. Lá é bem melhor. E aí eu comecei a perceber isso, que caramba... Eu não teria condições de fazer essa oração antes. Nunca. Do primeiro bebê eu não oraria isso. Do Douglas eu não oraria isso. Você amadureceu, né? Sim. Vai Realmente. sedimentando aquilo que você crê. Exato. É interessante, né? Eu estava conversando com alguém outro dia e aí a pessoa falou assim, esse negócio de teologia é coisa para pastor, para alguém que exerce uma função eclesiástica, né? De liderança de uma instituição cristã e tal. Mas eu discordo totalmente disso. Eu não digo que a pessoa comum da igreja, comum no sentido que não foi chamada para o ministério da palavra, eu digo que essa pessoa ela também precisa de teologia. Ela não precisa saber escrever um compêndio de teologia, mas ela precisa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha assim, enquanto está tudo bem, beleza. Enquanto a vida está fluindo, as mil maravilhas, tudo cor-de-rosa, lente cor-de-rosa, tudo lindo. Tá maravilhoso. Agora, quando você passa por um momento de dor, um momento de crise, o que vai te sustentar é aquilo que você crê a respeito de Deus. É a raiz, sim. E o que você crê a respeito de Deus tem que vir da base correta, que é a palavra de Deus. Sim. Que você pode criar. Tem muita gente aí criando um Deus à sua própria imagem e semelhança, e aí passa por um momento de dor, Deus não corresponde à sua expectativa. Exato. Até porque é uma frase, só te contar, Deus, né? uma frase que eu falo muito lá na igreja. Deus, ele não tem compromisso com a tua expectativa. Não ele tem. Tem compromisso com a palavra dele. Então, cara, independente... E com a glória dele. Independente da tua expectativa. Exato. Que nem você abriu. Talvez a sua expectativa fosse para que curasse. Exato. Cara, mas e aí? Deus não tem compromisso com isso, entendeu? Não. O compromisso com ele era do plano. A Nilda até falou de Gênesis, Apocalipse. É isso. O compromisso dele é com o plano. Ele pode fazer para glorificar o nome dele? Obviamente, pode. Sim, Entendeu? Disso eu não mas tenho ele pode não fazer. E aí, até aproveitando o que eu tô falando, que eu te cortei. Imagina, fica à vontade. Sobre essa questão da autocomiseração, eu acho que uma pessoa que se vitimiza é uma pessoa que não sabe quem ela é e não sabe quem Deus é. Entendi. Porque, por exemplo, eu fui abandonada, mas eu não sou alguém abandonada. Sim. Eu poderia ficar, eu fui abandonada, a minha mãe não me quis. Ou então alguém que é, sei lá, né, é traído, não sei, eu fui traída, até questão de abusos também, cara, tu não é isso. Tu não é a tua dor, tu não é o teu sofrimento, entendeu? Então, quando eu sei quem eu não sou abandonada pela minha mãe, pelo meu pai, eu sou filha de Deus. Amém, então, exato. Essa verdade diz muito... Essa é a sua identidade. Exatamente. Eu passei por isso, mas eu não sou isso. Exato. Entendeu? Que tremendo. Então, pra mim, a pessoa que fica nesse, é o que a gente tava falando aqui no off, né? O mimimi, esse mimimi, é uma pessoa que ela não entendeu a natureza de Deus. E óbvio, né? Ninguém nunca vai entender plenamente, mas o básico de Deus. Sim. E ela não entende quem ela é. Cara, se ela tá em Deus,
e ela ainda tem essa questão mal resolvida, é porque ela ainda não entendeu quem ela é em Deus. Entendi. Entendeu? Então, a Nilda pode falar mais na questão psicológica, né? Mas na questão prática, Sara, por que você... Gente, eu nem lembro que eu sou adotada. Eu lembro, tipo, hoje eu lembrei. Porque a gente falou sobre, ou quando alguém pergunta, entendeu? Mas no meu dia a dia... Gente, não passa pela minha cabeça. Não passa. Entendeu? Por quê? Porque eu entendi a minha identidade. Eu sou filha, ponto, acabou. Esse Entendeu? mimimi, assim, gente, quando a gente fala mimimi, não é ridicularizando e nem menosprezando o sentimento de cada pessoa relacionado à sua dor. Mas quando eu fico olhando para minha experiência, nossa, como eu sofri, como eu estou sofrendo, como eu sofri, como eu estou sofrendo, qual é o prognóstico? O meu prognóstico é sofrimento. Eu não vou sair, eu vou estar andando na esteira, mas aí não como um negócio benéfico, que é o exercício físico, mas eu vou estar tentando chegar a algum lugar e vou estar patinando naquilo a vida inteira, porque a minha identidade, ela está relacionada à paternidade. Eu não tenho, a gente já falou isso em outro podcast, eu não tenho como saber quem eu sou a partir de qualquer outra coisa que não seja a figura de Deus Pai. Amém. Todas as outras religiões têm um Deus. Mas o cristianismo é a única religião em que o nosso Deus pode ser chamado de Pai. Jesus veio trazer essa revelação para nós, de Deus como nosso Pai. Amém. E aí, quando eu confio que eu tenho um bom Pai celestial, gente, ninguém me segura. É isso. Amém. Ninguém me segura. É verdade. A minha dor não me define, nada disso. A gente vai falar disso num outro momento também, mais sobre identidade. Mas essa é a questão. Eu não vou me reduzir àquilo que fizeram comigo, porque isso não é nem de longe quem eu sou. E nem só do sofrimento, mas, por exemplo, como eu pastoreio em área de comunidade, uma coisa que eu sempre falo pra eles, cara, vocês não são pobres. Porque vocês são... Se eu sou filha de um Deus que é dono do ouro e da prata, eu não sou pobre. Entendeu? Eu não sou. Então, assim, eu acho que eu nunca estudei, nunca li nada sobre essas coisas de lei da atração. Não sei como isso se dá na prática, se isso se conversa com a teologia bíblica, eu não sei. Mas o que eu sei é que quanto mais a gente fala, e isso é bíblico, né? O poder da palavra, né? A Bíblia vai falar que a nossa boca ela tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Então você imagina, você fica todo dia para ti. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Meu pai era pobre, eu sou pobre. Meu filho vai ser pobre. Meu pai não estudou, eu não estudei, meu filho não vai estudar. Eu vi a vida inteira essa vida ruim na favela, sem ter dinheiro para nada. Sabe? E é o que tu falou, tu fica ali... Às vezes você até pensa em sair daquela situação. Sim. Mas você continua patinando. Por quê? Porque você ainda não reformulou a sua identidade em Deus. E aí, mudar o tempo, né? Mudar o tempo verbal. Então isso. Eu não sou pobre, eu estou. Quem fala isso é a Thalita Pereira. Eu estou nessa a pastora, ela pobreza, fala, eu não sou pobre. Não é permanente. Exato. É provisório. Exatamente. Eu estou nessa condição. E é aquela questão, né? Às vezes a gente está com os olhos só na perspectiva do que está aqui, ó. É isso. Só aqui. Só aqui. Quando eu levanto os... Porque, assim, é normal. A gente vai olhar a nossa situação pelo nosso olhar. E não tem problema nenhum. Sim. Desde que eu não continue olhando com o meu olhar. Eu olho para o meu olhar, com o meu olhar humano... É impossível. E eu falo, poxa vida, de fato... A minha conta bancária está dizendo que, de fato, a coisa vai estar apertada. Né? O meu olhar humano olha para mim e diz assim, poxa, é impossível. Eu não tenho capacidade para fazer tal coisa. Eu não posso fazer tal coisa. Eu olho para a minha cor, eu olho para o lugar onde eu moro, onde eu cresci, eu olho para a minha família, eu olho para a minha história e eu penso, é impossível. Mas aí... eu tiro os meus olhos do que é natural. E eu troco as minhas lentes pelas lentes do Senhor. E eu olho qual é o propósito de Deus para mim. E, assim, Deus não está comprometido com o propósito, com o meu propósito.
Deus está comprometido com o propósito dele. E por bondade, por graça, por misericórdia, por um transbordar de amor que começou lá na Trindade, Aleluia. né? Como diz o Obrigada, Jonas Jesus. Madureira, né? A Trindade estava ali e era um amor, uma unidade que precisou transbordar e nos criou para isso. Quando eu olho na perspectiva de um Deus que é transbordante e que tem um propósito e que ele me olhou, ele olha para mim e ele diz assim: eu tenho um propósito, eu poderia fazer tudo sozinho. Eu poderia dizer, haja E ouve. e ageu. Né? E ageu. Age e ageu. Mas Deus decidiu contar conosco. Amém. Né? Então, aí, ele pega a nossa história, tem uma linha reta que é a história de Deus, aqui em cima. A história que Deus está escrevendo desde a eternidade passada, visando a eternidade futura. E aí, nós somos criados em um determinado momento dessa história de Deus. E aí ele diz assim: eu vou contar com a instrumentalidade, a disponibilidade, o coração transformado da minha filha, do meu filho. Aí Deus pega a nossa história, E junta a eleva a gente Eleva. e coloca a gente no nível No da patamar história dele, né? E é com essa história que ele está comprometido. E a gente é muito abençoado por poder fazer parte dessa Com história. certeza. Por Posso- isso que ele nos cura, né? Tu falou sobre o olhar, né? E eu não vou saber se vocês souberem. Eu sei que tá na Bíblia, mas eu não sou ruim de endereço. Mas o salmista vai dizer, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde vem meu socorro. Você lembra? Nós somos 40? 120, acho que Eleva os 127. Enfim, tá na Bíblia. É, mas tá lá, gente. tá lá E em aí, Salmos. uma vez eu tava. Eu assim, cara, como assim? Eleva os olhos para o monte, ele tá olhando pro céu e tal. E aí eu procurei, né? Fui no Strong, fui em alguns comentários bíblicos, e o que acontece? O salmista, ele tava olhando pro Monte Hermon. E o que acontece no Monte Hermon? Isso é muito interessante. O Monte Hermon, ele fica todo congelado. O pico dele fica todo congelado. E biologicamente, a neve, ela tem mais nutrientes do que a água. Então, por exemplo, quando chove, floresce. Quando neva, floresce muito mais. Porque a neve tem mais nutrientes do que a água. E aí, o que acontece? Por que Jerusalém, aquela área, ele é muito, muito fértil? Por conta do Monte Hermon. Porque quando o pico do monte derrete, forma um rio cheio de nutrientes e faz com que aquele vale ali seja muito próspero, né? Tenha muita colheita, floresça. E aí, o que o salmista está falando? Eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ele está falando, todo esse processo de florescimento se dá porque Deus faz. Então, o meu socorro vem daquilo que Deus produz. Né? Era esse monte que ele estava falando, era isso. Então, ele está falando, não floresce porque alguma outra coisa acontece. Floresce porque Deus dá o florescimento. Amém. Então, esse negócio do olhar, né? Eu posso olhar e ver neve, mas eu posso olhar e ver que Deus já está preparando a minha colheita. Exato. Entendeu? E aí é uma pregação, se você quer ouvir a pregação, IMW Interlagos, tá bom? Tá linda. Gente, olha, o Marco não contou o tempo. Isso que eu ia falar. A gente tá indo aqui, tá sem Marco, cronômetro. A gente tá sem E assim, cronômetro. a gente vai, gente, há Quanto 2 tempo? horas de papo Eu nem sei aqui quanto na tempo tranquilidade. 40 minutos? Deu 40 minutos de... Gente, nem parece, Esse né? tema é uma É delícia. maravilhoso. Gente, olha, nós vamos encerrar esse podcast aqui. Quero agradecer a Sara. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a Nilda. Nilda, você já sabe, né? Questões polêmicas, a Nilda vai entrar, porque é uma bênção, é uma bênção. Gente, logo, logo veio plenas por aí. Amém. Aguarde que Deus está fazendo nascer. Amém. E, ó, meninas, muitíssimo obrigado. Foi riquíssimo. Se você foi abençoado, coloca aí nos comentários. Envia para alguém. Para de ser teimosa. Envia para alguém. Compartilha. Tem pessoas que precisam ouvir o que foi dito aqui. Tá bom? Coloca lá nos comentários para engajar, para o YouTube entender o quanto Que é é bom. relevante e disparar para mais pessoas, tá bom? Combinado? Faz isso agora, enquanto a gente tá aqui parado. Gente, vamos pedir. Eu gostei demais aqui. O que vocês acharam? Eu gostei demais desse bate-bola entre também. nós três. Foi bom, foi bom. Gente, é muito Tem que ter um legal. quadro fixo. Tem que ter eu um acho. quadro Já fixo. pensou? Eu acho. Com esse- eu não, com acho. esse tema não dá, gente. Uma delícia. Não, Sara, uma vários delícia temas. estar aqui com Só você. uma coisa, é o meu bom. terceiro podcast que eu quero escolher música, pô, pra botar aí na edição. Verdade. Igual no Fantástico. Ele. Que música você? Ela quer escolher uma música, Marca. Ela pode escolher uma música?
Vai patrocinar o podcast? O quê? Eita. Ela? Se patrocinar, a gente... Mas ela pediu 3 músicas. Eu já vi 3 vezes isso. Tá bom, velho. E tá subindo. Nossa, esse Minha Marco- imagem. Quem Gente, chamou o Marco? O produtor, orem mais pela vida desse Quem homem, chamou o galera. Quem chamou o Marco, gente? Ah, não, o Olha, eu Marco precisa voto vir. num podcast com o Mar. Eu também voto. também. Justamente naquele que o pastor sinalizou lá, hein? Ou então, ó, tipo assim, a importância das mídias na igreja. É bom esse, Marco, cara. todo mundo quer te ver, Marco, nesse rolê aqui. Então, se você pediu 3, a Nilda pede o quê? A música a Nilda... Você já veio quantas Eu vezes? vou pedir um concerto. Gente, muitíssimo obrigado. Vocês são agradeço. maravilhosos. A música do final vai ser a música escolhida pela Sara. Hey, fala sério. Eu sou da igreja. Orem por ela também. Que Deus abençoe muitíssimo a vida de vocês. Seu testemunho E é se eu maravilhoso. casar a partir desse podcast, eu venho aqui contar o testemunho. Opa! Gente, Podcast, mais um motivo. hashtag Casa Sara. Mais um motivo pra vocês compartilharem esse podcast, gente. Por favor, gente, façam isso viralizar, minha gente. Por favor, eu quero participar, eu quero comer bolo de casamento. Bem casado. Bem casado, amém? Deus abençoe, até a próxima. Tchau, Beijo, tchau. Valeu, pessoal. tchau.